Alô galera, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o meu kit de trilha e acampamento sub-ultra leve. Sub-ultra leve significa que ficou abaixo de 2,5 kg. Então realmente ficou um kit bem compacto e bem leve. Eu montei ele nessa mochila. Na realidade é uma grande pochete da Trilhas e Rumos, chama-se Enduro 2000. Aqui na frente ela tem duas garrafas de água, mas esse suporte aqui foi feito para colocar um daqueles cantis militares, né, de 1 litro. Mas eu tô com duas garrafas de meio litro, que termina ficando muito mais leve por causa do peso da garrafa. Uma garrafa realmente muito fina, muito leve, e algumas pessoas reclamam da durabilidade dela, mas para mim é descartável. O custo dela é insignificante, eu posso jogar fora cada trilha, se for o caso. Então eu levo duas porque ainda fico com redundância. Caso eu tenha um problema com uma, eu continuo tendo um reservatório de água confiável, ok? Então, do lado de fora da pochete, a gente vê que ela tem uma cinta para prender na barriga, né? Ela prende muito bem. E ela também tem uma alça para passar nos ombros. Então, com isso, o peso não precisa ficar fazendo força na sua bacia. Você consegue ter essa alça suportando uma parte do peso e a outra parte do peso sendo suportada pelos ossos da bacia. Notem que a cinta barrigueira ela é muito mais grossa do que a cinta que vai nos ombros, para justamente você poder travar ela nos ossos da bacia e não colocar esforço sobre os ossos da coluna. Ok? Então eu já vou começar por esse lado aqui. Eu tenho alguns bolsos aqui nessa parte lateral, de onde sai a cinta, como a gente pode ver. Eu guardo algumas coisas aqui que é importante já ter à mão. Então nesse lado eu guardo repelente, né? Esse aqui é um vidrinho compacto de repelente. Então é bem importante ter repelente à mão. Do outro lado eu tenho esse bastão, que ele é um protetor solar. Parece uma cola Prit, mas ele é um protetor solar fator 30. Então às vezes você vai caminhar uma parte no sol, você quer proteger as suas mãos, as orelhas, alguma coisa que o seu boné não está cobrindo, né? Você usa um protetor desse tipo. E eu também tenho aqui aquela mini lanterninha da Quechua, que você carrega ela com uma manivela. Então é um item interessante de emergência, uma vez que você não corre o risco de ficar sem luz, porque não tem jeito de acabar a pilha, já que você pode simplesmente usar essa manivelinha aqui e recarregar a bateria dela o quanto for necessário. Ela tem uma intensidade bem legal, eu acho que ela consegue quebrar bastante o galho quando você está acampando, preparando alguma coisa, para ver alguma coisa dentro da mochila, ou até para ver alguma coisinha um pouco mais distante. Então eu acho que está bem legal a luzinha dela para algumas tarefas, sendo que essa é uma lanterninha de emergência, tá? Ela pesa, acho que mais ou menos umas 23 gramas, então é muito leve realmente, um item bem interessante de ser utilizado como uma lanterna de emergência, ok? Então vamos começar a parte principal da mochila. Solta essas duas tiras, né? E eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente vê aqui em cima é a parte do filtro de água, que é esse filtro aqui, que chama Sawyer Squeeze. Você tem uma garrafa, que é aquelas garrafas plásticas, né, que você consegue enrolar, com a mesma rosca de uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa de água desse tipo. Então é a mesma rosca. O que você faz? Você enche essa garrafinha aqui de água e rosqueia o filtro. Rosqueia o filtro nela. Então você consegue apertar essa garrafa, por isso que ela chama squeeze, você espreme ela, para então a água passar por dentro do filtro e você então enche a sua garrafinha com água já filtrada. Depois disso, eu só jogo uma pastilhinha de clorinho para poder tratar os micro-organismos menores que o filtro não segura, porque ele tem capacidade de filtrar até bactérias, mas vírus não. Então, para ter certeza que eu estou tomando uma água bem limpa, bem tranquila, eu uso então esse filtrinho aqui. O conjunto todo é muito leve, então vale a pena ter ele para carregar nas trilhas. Depois disso, eu tenho a minha capa de chuva. Essa capa aqui, que é a Ultra Seal Nano Tarp Poncho, é da Sitio Summit. Isso aqui, esse pacotinho pequenininho, é um poncho grande que consegue cobrir você com a sua mochila, né? E ele ainda, você consegue abrir e ele vai virar um poncho, uma tarp, ou seja, uma lona para você cobrir
uma parte do seu acampamento, para fazer a cozinha do acampamento, qualquer coisa desse tipo, com a medida de 2,65 m por 1,45 m. Então é uma cobertura muito interessante para você utilizar, levando em conta que o peso disso aqui é somente 180 gramas, tá? Então isso aqui realmente facilitou bastante. Ele tem tripla função. Ele vai substituir a capa da mochila, ele vai substituir a capa de chuva e também uma lona que eu posso utilizar no acampamento. Muito prático isso aqui. Depois disso eu tenho o meu kit de cozinha. Meu kit de cozinha é bem pequenininho, como a gente pode ver. Eu tenho aqui uma caneca de titânio, né, muito leve. Essa caneca é de 450 ml, então ela tem capacidade de eu ferver água o suficiente para poder reidratar uma comida liofilizada ou fazer uma sopa, aquela sopinha Vono, qualquer coisa desse tipo que eu preciso, eu posso utilizar essa caneca. E num caso de emergência, eu posso utilizar ela em cima da fogueira para ferver água, para purificar água e fazer o que mais precisa. Com 400 ml eu tenho uma capacidade boa aqui, ok? Dentro dela eu tenho um isqueiro, é um isqueiro maçarico, eu já mostrei aqui no vídeo anterior para você utilizando esse isqueiro. Esse é um isqueiro que com certeza vai me permitir acender qualquer coisa no meio do mato. Então ele me garante uma capacidade interessante aí. Isso aqui também eu já mostrei em outro vídeo, é um dedinho de silicone. Caso essa canequinha esteja muito quente, eu posso segurar ela por aqui ou até mesmo por aqui, mesmo com ela quente. Então isso é uma coisa que ajuda a salvar os meus dedinhos, porque você com certeza não vai querer ter uma queimadura no meio do mato que vai poder te dificultar a capacidade de fazer trabalhos manuais. Aqui dentro eu ainda tenho uma toalhinha pequenininha e aqui dentro aquele fogareiro a álcool que eu já mostrei em outro vídeo também. Eu vou colocar o link na descrição aqui embaixo, tá? Para que vocês possam ver mais detalhes sobre esse fogareiro. E a caneca está vazia. Eu vou colocar aqui dentro também um pedaço grande de papel alumínio dobrado em várias vezes que eu posso utilizar como quebra-vento. Se eu precisar fazer um corta-vento para não ficar ventando em cima do conjunto todo aqui, eu consigo fazer com o papel alumínio. Então, vocês viram aqui então o meu kit de cozinha, bem compacto. Dentro dessa sacolinha, eu já aproveitei e coloquei também uns suquinhos Clyde. A gente consegue pegar toda a parte fora dessa canequinha e encher de outras coisinhas, outros saquinhos menores de tempero, de açúcar, de sal, sopa Vono, qualquer outras coisinhas menores que eu queira colocar aqui em volta, tá? Então o conjunto fica bem compacto. Ó, dentro desse saquinho. Esse saquinho protege para que os cantinhos da panela não machuquem alguma coisa, mas você vê que sobra bastante espaço nesse saquinho para você poder colocar bastante coisa do lado de fora. Fechou? Tá compacto aqui. Então esse foi o kit de cozinha. Eu tenho também um kit aqui com algumas funções de higiene e primeiros socorros. Então eu vou até tirar as coisas uma por uma para mostrar. Isso aqui é uma escova de dente descartável, é muito leve, isso aqui é uma coisa bem prática, é da Colgate. Ela já vem com um pinguinho de pasta de dente. Então você simplesmente molha isso aqui e escova seus dentes. Então é uma maneira extremamente leve de você poder fazer sua higiene bucal na trilha. Eu tenho também protetor labial, isso aqui tem múltiplas funções, né? Não somente protetor labial, mas tem várias outras técnicas que a gente pode fazer para utilizar isso aqui numa situação de emergência. Eu tenho, obviamente, detergente. Isso aqui, com certeza, tem múltiplas funções também, desde um higienizador para mãos, como também para você lavar sua panela com gordura, para você desinfectar um ferimento. Detergente de coco. Então, é um detergente normal de cozinha, só que numa embalagenzinha menor. Então, isso com certeza ajuda bastante também. Outra coisa que eu tenho aqui é um rolinho pequenininho de papel higiênico. Então, esse rolinho aqui torna tudo bem compacto, a gente consegue comprimir ele bastante. Ele é da medida interna do rolo que vem dentro do papel higiênico, ok? Aí eu tenho aqui também um kit de reparo para colchão inflável, que tem a cola e mais uns pedaços do tecido, de PVC. Né? E eu tenho também, isso aqui é chamado de biolenço. Ele é tipo aquelas toalhinhas da Guepardo, também a marca Guepardo tem isso aqui. Mas ele é um lencinho que ele vem comprimido numa pastilha super seca. Eu vou até abrir para tirar um para mostrar para você. Então você pega essa pastilha, molha ela e aqui dentro tem uma toalhinha de mais ou menos
Aqui, ó, 22 por 25 centímetros. Então é uma toalhinha de tamanho razoável que dá para você enxugar qualquer coisa que você precisa, até mesmo o seu corpo, e você pode espremer e continuar enxugando com ela, tá? Muito prático. Ok. Além disso, eu tenho também o kit de primeiros socorros. Aqui dentro do kit de primeiros socorros, eu tenho, para começar, um tubinho de spray de antisséptico. Esse especificamente aqui é um triplo antibiótico com anestésico, então é muito, muito útil, muito prático. Eu tenho também analgésico, eu tenho um cortador de unha, ferramenta muito importante, porque se você tiver uma pequena lasca na sua unha ou na cutícula, alguma coisa que vai inflamar, você vai sofrer muito, então é importante você ter um cortador de unha. Aqui eu tenho também band-aid e antialérgico. No caso de uma picada de algum inseto que me dê alergia, no caso de uma picada de abelha. Então eu tenho lencinhos antissépticos, band-aids de várias medidas diferentes, e eu tenho também, isso aqui é uma fita para você colocar no pé onde estiver dando bolha. Então você consegue diminuir bastante a probabilidade de você ter bolhas na sua caminhada. Além disso, eu também tenho adesivos, eles chamam de butterfly, que é utilizado para você fazer ponto falso. Quando você tem um corte, né, um machucado desse tipo, você usa esse tipo de adesivo para fechar como se fosse um ponto falso. Tenho também um band-aid bem grandão, isso aqui é um só, né, e mais um pacotinho de gaze estéreo. Então isso aqui faz parte do meu equipamento de primeiros socorros que eu utilizo aqui dentro do meu kit. Então já foi todo o meu kit aqui de coisinhas pequenininhas. Vamos passar então. Aqui eu tenho um exemplo de um alimento. Isso aqui chama-se Survival Tabs. São pastilhas, mais ou menos do tamanho dessa pastilha toalhinha que eu mostrei. 12 pastilhas são uma refeição completa. Então ele tem carboidratos, ele tem calorias, ele tem sódio, ele tem proteína, ele tem vitaminas, cálcio, zinco e etc. Então ele se propõe a suprir a quantidade de energia, proteínas e carboidratos que a gente precisa diariamente. É óbvio que se você for fazer uma dieta exclusivamente desse tipo de alimento, você vai sentir falta do volume de comida, né? Você vai ter um tempo de adaptação. Mas as pessoas que utilizaram esse alimento e fizeram testes de longa duração comendo somente esse tipo de alimento, garantem que elas se sentiam fortes, elas não se sentiam fracas e elas tinham a capacidade de continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas do dia a dia. Apesar de elas com certeza sentirem muita falta de comer uma comida, ovos, bacon, uma comida bem calórica para poder repor as energias. Mas eles não se sentiram fracos. O que mais eu tenho aqui? Então, eu tenho mais um saquinho, esse saco estanque da Cito Summit. Aqui dentro eu tenho um par de meias secas para dormir. Eu tenho um gorro para a cabeça, que afinal de contas, com toda essa careca aqui, eu perco o calor à noite. Eu tenho também uma micro toalha da Quechua. E aqui dentro, se eu precisar, eu posso colocar mais camisa, calça, outras roupas que eu possa precisar na trilha, dependendo da duração do que você vai precisar. Ok. Aí eu tenho o saco de dormir. Esse saco de dormir da Cito Summit é o Spark SPI ou SPI. Ele é um saco de dormir de penas, ele é um saco de dormir com penas 850 plus. Essa pena tem um tratamento especial chamado Ultra Dry. Então é uma pena que ela é mais resistente à água. Quer dizer que eu posso enfiar isso aqui dentro d'água e ele vai continuar isolando? Não. Você tem um limite de quanto você pode molhar essa pena até que ela comece a se encharcar e perca totalmente a sua capacidade de isolação. Mas esse saco de dormir é extremamente compacto, como vocês podem ver aqui na minha mão. Eu acho que ele é um pouco maior do que uma daquelas laranjas grandes. Ele é metade do tamanho, com certeza, dos sacos de dormir que a gente encontra por aqui, esses para temperaturas de 15 graus. Mas ele é para uma temperatura de 8 graus, com uma temperatura limite, se eu não me engano, de menos 5 graus. Então, uma temperatura extrema, né? De menos 5. É um saco de dormir com certeza muito interessante, porque ele é muito leve, ele pesa cerca de 400 gramas,
e ele tem uma capacidade de isolação muito grande por causa da qualidade da pena que ele é utilizado. Se eu for para algum lugar que corre o risco de eu ter umidade, ou da mochila cair na água, coisa desse tipo, eu simplesmente coloco este saquinho aqui dentro de um ziplock. Né? Eu pego um plastiquinho daquele ziplock, coloco dentro, tiro o máximo de ar e ele vai ficar com esse mesmo tamanho, só que protegido 100% da água. Esse tecido é resistente à água, mas ele tem uma costura aqui por onde pode entrar água se você imergir. Então é bom proteger caso você corra risco. Então, muito compacto isso aqui. Depois eu vou fazer outros vídeos comparando os sacos de dormir que eu tenho e os isolantes térmicos e tal. Eu estou fazendo hoje um vídeo mostrando o apanhado total do meu equipamento atual, que eu utilizei inclusive nesse fim de semana passado para fazer um pernoite. Então esse é o saco de dormir, depois eu vou mostrar mais detalhes dele. Esse é o isolante térmico, esse isolante térmico aqui é de uma empresa chamada Climate. Esse produto aqui é o X-Frame, Inertia X-Frame. Ele é como se fosse um isolante térmico inflável, mas ele tem uns cortes. Ele não tem toda a área dele preenchida com material inflável. É bem interessante. Qual que é o conceito disso aqui? Todos esses lugares onde tem o buraco, depois quando eu fizer o vídeo do material, especificamente aqui dos isolantes térmicos, vocês vão poder comparar e entender melhor. Mas ele permite que o saco de dormir ele expanda, ele fique, né, com toda a espessura que ele tem, com a capacidade de isolação, porque nos lugares onde você deita, você comprime a isolação. Então, aonde você comprime, a isolação ela se torna nula, ele não consegue isolar. Nem o saco de pena, nem o saco sintético, nenhum deles, aonde você deita e se apoia, ele tem capacidade de isolação. Com esses recortes desse isolante térmico, que é muito interessante, ele pesa apenas 380 gramas, ele fica bem compacto, como vocês podem ver, é realmente bem pequenininho. Com esse isolante térmico aqui, ele permite que o seu saco de dormir se expanda, que tenha aquela concavidade toda que vai ter a pena, né, ocupando aquele espaço e isolando. Então eu dormi nele, me senti muito confortável, eu achei bem interessante mesmo a capacidade de isolação dele. Ele tem uma capacidade de isolação 0, mas ele permite que o seu saco de dormir tenha a capacidade de isolação que ele anuncia ter, mesmo nas suas costas. Muito interessante esse material. Se o tempo estiver muito frio ou tiver a probabilidade de ter umidade, eu posso pegar o meu saco de dormir normal e colocar dentro deste outro saco de dormir. Isso aqui é um saco de dormir de emergência. Ele é feito de um material chamado Tyvek, que é quase um papel, mas é muito mais resistente do que o papel. E pelo lado de dentro ele é aluminizado. Então ele tem as características de ser refletivo, então ele reflete o seu calor de volta para você, né, já que ele é aluminizado, e do lado de fora ele tem a característica de ser a prova d'água. Só que o que ele tem de interessante? Ele é respirável. Então o vapor, a umidade do seu suor, tudo mais tal, que você literalmente libera quando você está dormindo, passa através dele. Mas a umidade de chuva, respingos, esse tipo de coisa do lado de fora, não. A única característica é que as costuras dele não são seladas. Então, obviamente, você não pode utilizar isso aqui diretamente sob a chuva. O que eu faço, então, com esse conjunto? Eu posso utilizar somente o saco de dormir, se tiver uma temperatura de cerca de 10 graus, até 8 graus. Eu posso utilizar os dois juntos e este produto aqui, que pesa 140 gramas mais ou menos, vai aumentar em mais 10 graus a temperatura do meu saco de dormir, e realmente funciona, eu já utilizei, é muito interessante, e também aumentar a impermeabilização. E eu uso esses dois dentro da barraca ou de onde eu estiver dormindo, pode ser na rede e tudo mais. Junto com esse isolante térmico, eu tenho o parzinho dele, que é o travesseiro, que é o Pillow X. Os dois são nessa cor Recon, que é mais ou menos essa cor marronzinha aqui, né? É uma cor camuflada para alguns ambientes. Então mesmo no ambiente de selva, num ambiente de deserto, essa corzinha aqui vai passar bem despercebido. Tanto na selva, que é tudo verde, mas o marronzinho também existe, quanto também numa situação de deserto ou outros lugares. Então é uma cor muito utilizada hoje pelo exército americano para fazer equipamentos camuflados. É uma cor que consegue camuflar praticamente qualquer ambiente, né? É interessante. Então esse travesseirinho aqui também é bem leve, né? Bem pequenininho, muito confortável, eu já dormi com ele várias noites. Ele tem uma solda em forma de X, por isso que ele chama de Pillow X,
em forma de X que ele é centralizante. Então você apoia a sua cabeça fica no centro. Você não vai escorregando para os lados. E quando você vira de lado, ele é bem confortável para a sua orelha. Muito interessante isso aqui. Ok. Tudo isso eu coloco dentro de uma micro barraca. Isso aqui da Outdoor Research, né, é chamado de Helium Bivy. Helium porque é muito leve e Bivy é esse tipo de abrigo. Ele é praticamente algo intermediário entre uma barraca e um saco de dormir à prova d'água. Então você imagina um saco de dormir um pouco maior, um pouco mais largo, só que ele é totalmente fechado. A parte de baixo é totalmente à prova d'água. Então você fica protegido, inclusive com enxurrada, água que caiu e escorreu. E a parte de cima é toda de um tecido que é à prova d'água, a água não entra, mas o vapor sai. Então é bem interessante. A ideia é montar esse abrigo, né, por baixo da tarp. Então eu vou ter uma proteção por cima para que não chova diretamente em cima do meu abrigo, apesar de que ele propaga, né, a propaganda diz que ele suporta a água, mas quando você molha ele por fora, você diminui a capacidade dele de passar o vapor de dentro para fora. Então o ideal é você manter ele seco. Então qual que é a ideia? É esticar uma lona, né, um toldo por cima de tudo, inclusive para você ter uma área a mais protegida de chuva, para você poder fazer comida, para você poder entrar e sair do seu abrigo e tudo mais. Eu vou fazer mais alguns vídeos explicando o meu equipamento de dormir. Eu vou fazer um vídeo comparando os vários isolantes térmicos que eu possuo e um vídeo também comparando os vários sacos de dormir. Por enquanto eu vou ficar por aqui, eu apresentei para vocês o meu equipamento. Então eu tenho abrigo, eu tenho o meu kit de dormir, né, que inclui o saco de dormir de emergência, eu posso colocar um dentro do outro, inclui o isolante térmico, o colchão, é um colchãozinho com 1 polegada de altura, o travesseiro, né, o kit de abrigo inclui o bivy e o toldo, que também é a capa de chuva, o kit de cozinha, né, que eu tenho aqui o fogareiro, e eu tenho também esse fogareiro, ele é utilizado, eu até esqueci, tem mais coisa aqui dentro. Aqui dentro eu tenho um saco de lixo de 100 litros que eu posso abrir e colocar embaixo de todo o meu equipamento aqui para proteger no terreno com areia, com coisas desse tipo. Eu não quero sujar o meu equipamento, então eu posso abrir esse saco de lixo. E em outras ocasiões eu posso utilizar também esse saco de lixo aqui para muitas funções. Ele é um saco preto, pode ser utilizado para gerar aquecimento, ele pode ser utilizado para evaporar água, ele pode ser usado para várias coisas, então é um belo item de emergência. E aqui dentro eu tenho aquele mini fogãozinho que eu utilizo para colocar o fogareiro de álcool que está aqui dentro, ou eu também posso utilizá-lo, vocês já viram num outro vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo também, eu posso utilizar também esse fogareiro com lenha, eu posso colocar gravetos dentro dele, né? Só para um efeito de emergência, eu também tenho aqui mais pastilhas de cloro, né? Esse aqui é o clorinho para 1 litro, então eu consigo filtrar e tratar bastante água aqui dentro. E eu também tenho um daqueles serrotes de corrente. Isso aqui é muito útil, a gente consegue fazer bastante coisa de sobrevivência com isso. E obviamente eu posso utilizar ele na maneira usual dele, que é puxando essas argolas, ou eu posso prender isso aqui, fazer um arco de madeira e utilizar ele como se fosse um serrotinho mesmo. Das duas maneiras funciona muito bem, eu já usei, eu achei bem legal a maneira como ele trabalha. Então eu tenho tudo isso aqui dentro dessa mochilinha e todo esse conjunto, excluindo obviamente os consumíveis, por exemplo, excluindo o conteúdo da garrafa de água, mas considerando o peso da garrafa vazia, todo esse conjunto aqui está ficando por volta de 2,5 kg. Então com certeza ficou um equipamento muito leve e muito prático. Ok? Eu vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos então, onde eu vou explicar mais sobre os equipamentos que a gente tem, os equipamentos individualmente. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê numa trilha por aí.